Boa noite. Vai embora não, fica aí. Vai ser legal, fica aí que vai ser legal. Vou te dar um boto no final, fica aí. Você que manda. Cadê meu boto, pai? Boa noite, boa noite. E aí, galera, tudo bom? Boa noite, pessoal. Isso é fome, é? Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Campus Party. Aqui quem fala com vocês é o Wesley Rabelo. Estou à frente da ATEC, a Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia e Inovação. E aqui comigo está a doutora Sara. Eu sou a doutora Sara Gomes, eu sou gerente de projetos do Instituto de Tecnologia da Amazônia e também faço parte da ATEC. Gente, hoje a nossa palestra vai ser bem interessante. A galera que é desenvolvedora vai gostar. Já viu o Rafael ali, que o Rafael deve também, ele vai gostar dessa história. E aí a gente vai trazer aqui uma palestra tranquila, uma palestra para falar um pouco sobre os nossos desafios que nós tivemos em algum momento. Vocês estão ouvindo bem a gente ou não? Então, porque a gente está ouvindo tanta som aqui ao redor, mas estão ouvindo, né? Então, o tema da nossa palestra hoje é Scope Creep. A gente ensaiou bastante esse nome para não falar errado em inglês, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse tema? Scope Creep? Já ouviram falar, Eva? Não? Já ouviram falar, Daniel? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, já passaram por isso, só não conseguem definir que já passaram por isso ainda. A gente é bem afrescalhado, então a gente trouxe o inglês, né? Mas a gente vai já explicar de uma forma bem interessante o que é o Scope Creep. Eu e a Sara, nós tivemos a oportunidade de trabalhar mais ou menos um ano e nós trabalhamos com produtos digitais. Então a gente vai estar trazendo para vocês aqui a nossa experiência, o que a gente viveu, cases reais do que a gente realmente pôde vivenciar. O Marcos, ele trabalhou na equipe também, então ele também vai poder dizer se isso é verdade ou só é uma coisa da nossa cabeça. Antes de qualquer coisa, vamos nos apresentar. Esse aqui somos nós bonitos, né? Fala a verdade. Fala a verdade que não ficou bonito. O bom é que nem a minha mulher fica com raiva, nem a dela. Estamos tudo certo, né? Ninguém briga. Lorena, tô contigo, hein? Então aqui somos nós dois na Tech Day, tá? Eu vou falar um pouco rapidamente de mim. Então, como alguns sabem, fui pai recentemente e aqui são algumas paixões que eu venho cultivando durante esse tempo. Gosto muito de anime, como eu te comentei, por isso que eu queria que tu fizesse nosso cosplay. Gosto muito de churrasco, então é uma paixão que eu tenho. Futebol, games, curto dar uma viajada, sou amante da tecnologia e também tenho um apego muito grande religioso na minha vida, né? Então, estou aqui nessa jornada para falar um pouco com vocês, um pouco mais de 14 anos na área de TI, e aqui a gente vai realmente trazer essas experiências com vocês. Bom, como vocês viram aqui, eu sou a Sara, a gente já trabalhou juntos em algumas situações, né? Nós trabalhamos juntos na mesma empresa. Uma das minhas paixões sempre foi a tecnologia, apesar de não ser formada na área ainda, né? Eu venho trabalhando com projeto e pesquisa já tem algum tempo, desde a época do doutorado. Gosto muito de ler, isso aí é uma coisa intrínseca, né, de quem faz pós-graduação. Gosto muito de fotografia de natureza especificamente, por longe de tudo e todos, lá no meio do mato. Normalmente a minha esposa fica ali desesperada. Ai meu Deus, será que ela vai voltar? Mas eu gosto bastante de trilha e de fotografar animais. Sou apaixonada por gato e também gosto muito de videogames e viagens. Trabalho na área de produtos digitais, já vai fazer 3 anos, né? Pouco mais de 3 anos. Mas na área de projetos já tenho uma carreira um pouquinho maior, desde lá do mestrado até os dias de hoje. E aí a gente vai começar entrando no tema de uma forma mais lúdica. Tem um ditado para quem já assistiu o filme do País da Alice das Maravilhas, né? Que diz bem assim: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Quando a gente vem introduzindo esse tema, que é o Scope Creep, é justamente trazendo para uma equipe de desenvolvimento, onde existia eu como gerente de produtos, a Sara como gerente de projetos
e nós tínhamos aí uma equipe de desenvolvedores que fazia todo esse trabalho de mão de obra pesada. Então, por que a gente começou com essa analogia? Porque nós tivemos um problema muito gigantesco nesse desafio, que foi nas entregas do projeto. Os desafios que nós tínhamos para fazer as entregas, elas eram realmente grandes. Então a gente teve que ter uma mutuidade muito grande da Sara para que a gente fosse superando esses desafios. E aí eu trago uma história da minha vida real. Isso aqui é a frente da casa da minha mãe e ela está fazendo uma reforma. Só que, igual muita gente, ela está fazendo uma reforma sem planejar, sem definir escopo, sem realmente saber para onde vai. Isso aqui se era realmente uma reforma ou se era uma construção nova completamente diferente do que ela estava querendo também. Isso aqui, já estamos indo para o 3º mês. Segundo o cara que estava apoiando a minha família, o empreiteiro, ia resolver tudo em 2 meses. Isso aqui, essa foto foi de anteontem. Olha a situação da casa. Uma casa onde mora 2 idosos, a minha irmã e meu sobrinho. E eu pergunto dela como é que tá. Tá indo. Aí eu falei, pra onde tu não sabe, né? Então, eu acho que muitas vezes você no dia a dia, os meninos que são gestores, o Miraco, por exemplo, faz um sistema aí. Mas é uma melhoria? É um sistema novo? É uma mudança de escopo? O que é, na verdade? E aí a gente traz essa analogia, né, que é muito aplicada na área de gerenciamento de projetos, né, que a gente pode chegar para vocês e falar, vamos construir uma moradia? E aí essas 3 imagens representam muito bem. Onde essa é a que o cliente pediu, uma moradia simples com uma garagem, uma porta e uma janela. A segunda foto é o que o gerente de produto idealizou do que poderia ser, né, uma coisa super chique, uma área com piscina, vocês podem ver que tem piscina, um pedalinho ali. E o que chegou para o desenvolvedor, que era uma moradia, com uma portinha e uma janela. Será que isso é real ou é mentira? Será que vocês nunca chegaram com... O cliente queria aquilo, mas no final o requisito levantado foi esse aqui? Não, e o principal, né? O dinheiro, né? O cliente quer isso aqui, mas ele quer pagar o quê? Ele quer pagar isso aqui. Eu acho que isso daí não é novidade para ninguém, né? E aí a gente entra no conceito. Então, por definição do PMBOK, né, o guia de todos os gerenciamentos de projetos, escopo ele vai ser uma descrição detalhada daquilo que a gente quer no projeto. Okay? Então, tudo aquilo que precisa ter no projeto deve ser definido nesse pedaço. E ele deve ser definido na hora de você estar planejando, antes, inclusive, entre aspas, de você entregar aquela proposta para o cliente. Porque se tu não sabe o que o cliente quer, se tu não levantou tudo o que o cliente quer, como é que tu vai entregar uma proposta dizendo que custa X reais, e aí lá na frente tu descobre que custava X mais Y? Ou vice-versa. Custou muito menos. Se custar menos, beleza. A empresa teve lucro. Mas se custar muito mais, porque o levantamento de requisitos ele não foi muito bem feito. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa entender muito bem. O que é o escopo? Ele vai ser tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso de uma casa? Beleza. Mas o que você quer numa casa? Você quer uma casa com 2 quartos, 2 banheiros, uma cozinha, uma sala. E nessa sala é preciso ter um acesso específico para um cadeirante, por exemplo. Então, isso deve estar definido porque são características específicas que devem ser descritas e também vão envolver, tanto no custo do projeto, como lá, né, no desenvolvimento, se vai precisar ter uma coisa especial ou não. E aí, quando você é gestor de uma área de TI, você tem vários desafios. E aí eu trouxe aqui alguns desafios que nós temos. O que eu preciso para o meu projeto? Eu preciso de um gerente de projeto, eu preciso de gerente de produtos, eu preciso dos prazos, eu preciso do orçamento, eu preciso de desenvolvedores, quais são os stakeholders que são envolvidos? E principal, que a gente colocou por último, porque é o que todo mundo fala, apoio da alta direção. A gente sempre precisa do apoio da alta direção para que eu defina um escopo bem feito. Por quê? Porque eu tendo essa vertente bem definida, eu vou evitar o bendito scope script, que é o que a gente vai estar
explicando mais à frente. Uma das coisas a gente até sinalizou aqui, né, questão dos stakeholders, é que os stakeholders eles vão ser todas as pessoas interessadas no projeto. Ele vai desde o cara que vai desenvolver até a alta direção. Então, muitas das vezes, uma das coisas que faz com que o escopo ele seja pobre, né, ele seja um escopo pouco definido, é o não envolvimento de todas as áreas pertinentes no caso. Se a gente pegar a analogia, por exemplo, de uma repaginação de um site institucional, você precisa envolver desde a galera de compras, que vão estar vendendo os produtos, até o pessoal de marketing, e não apenas a equipe de TI, por exemplo. Esse exemplo é bem interessante, que nós tivemos um produto assim também, que a gente conseguiu, eu e a Sara, conversando com a TI, mostrar a importância das outras áreas. E a gente fez uma reunião, kickoff, onde tinha o vendedor, onde tinha o pessoal de comunicação, onde tinha o pessoal até o pessoal que fazia a venda do produto final estava com a gente. Então a gente conseguiu fazer um levantamento junto com o XY muito melhor, um levantamento muito mais definido, um escopo muito mais definido. E aí entra o que é realmente de fato o Scope Script, que é o quê? Então, durante a definição de escopo, né, como a gente já começou a definir, algumas barreiras elas precisam ser quebradas e algumas coisas elas podem vir a acontecer durante todo o gerenciamento do projeto, que elas são inevitáveis, algumas mudanças maiores, outras menores, alguns atrasos maiores, outros menores, mas que o papel do gerente de projetos é exatamente esse, é tentar controlar todas essas coisas que possam vir a ocorrer. Então essas barreiras que podem ocorrer, ele pode ser a falta de engajamento do próprio cliente. Ah, mas eu não tenho tempo, né? Muitos que já passaram pela questão de estar como gerente de projetos, ouvir do cliente, mas eu não tenho tempo. Alguém aqui já desenvolveu algum sistema que não foi, que o cliente não usou? Alguém aqui já desenvolveu algum sistema que o cliente não usou? Então, a falta de próprio engajamento, imprevistos com fornecedores. Ah, eu preciso de um XY e o XY abandonou. Isso é um imprevisto muito grave. E, né, onde nós vamos focar, que são as mudanças descontroladas no escopo. Ou o crescimento descontrolado desse escopo. Eu pedi uma moradia lá no início, mas eu não disse quantos quartos iam ter. E aí você constrói um quarto, ele vira 2, que ele vira 3, que ele vira uma cozinha, que ele vira uma área gourmet, que virou uma piscina. E tudo isso a gente precisa ter um controle dessas situações. E esse controle é importante não apenas para que o produto seja entregue, mas para que não haja prejuízos, no caso específico dos sistemas que nós entregamos. A gente tem que ter essa visão de que eu tenho que ter o término. E para que haja um término, eu tenho que ter bem definido o escopo. Essas mudanças no escopo, né, ela vem a ocorrer na área de produtos digital. Então, esse termo Scope Creep, ele é um termo associado à área de produtos digitais, ou seja, à área de tecnologia, onde a gente tem o quê? O fenômeno descontrolado de alterações ou crescimento desse produto. É muito comum na área de sistemas, né, a gente ter aquele assim, não, faz só essa funcionalidade, aí você entrega aquela função. Mas o projeto acabou, entre aspas, ali. Para ele mudar ou ser alterado a partir dali, ele precisaria de um novo início, uma nova entrega, um novo pacote. E é o que muita gente não entende. Então, não, mas faz só essa mudança, só mais essa outra, só mais essa outra. E essas poucas mudanças ocorrentes de forma frequente e descontrolada, sem uma gestão disso, você acaba tendo esse fenômeno, porque o projeto não acaba nunca. E aí você vai ter o prolongamento eterno do projeto. E o Scope Script, o que quer dizer no sentido de ser ruim? É justamente o descontrole. A mudança de escopo não quer dizer que seja um erro. É um problema que acontece, isso é comum. A gente só precisa, enquanto gerente de projeto e gerente de produto, entender aquilo e saber o quanto aquilo vai impactar. E aí, gente, a gente trouxe essa analogia de construção civil justamente por entender que isso se aplica a qualquer área. Isso se aplica numa obra, isso se aplica numa reforma na sua casa, isso se aplica se você vai começar a ter um filho na escola, onde ele vai ter que ter
material escolar. Então, assim, quando eu vou para um local que eu não tenho um controle, onde o gerente de projetos e produtos ele não consegue ter uma atuação eficaz, começa a ter um descontrole. E é isso que a gente está trazendo aqui para a gente conversar hoje. E aí a gente precisa entender, né, como o Wesley começou a falar, que nem tudo é scope creep. Ah, mas essa mudança aqui, ela já vai se tornar um scope creep? Não. Ela pode ser uma mudança benéfica, ela pode ser uma mudança que, comparado os riscos do projeto e não vai afetar tanto nem o prazo, nem o orçamento do mesmo, ela não é um scope creep, porque ela não está descontrolada. O fenômeno em si do scope creep, ele só ocorre, e isso precisa ficar bem claro, no momento em que você não tem o controle dessas mudanças. E é interessante essa fala, porque assim, se vocês forem prestar atenção, a nossa referência está tudo no PMBOK. E a gente sabe no nosso dia a dia que o nosso grande problema no dia a dia das equipes é estancar a sangria de mudança de escopo. Porque o cliente não sabe o que quer e toda hora ele está mudando. Então olha como o PMBOK já começou a pensar e entender que existe um fenômeno, e esse fenômeno é batizado como scope creep, e existe uma forma de resolver. Então, o controle dessas mudanças, existe uma área específica para essa, que a gente chama de gestão de mudanças. Essa gestão de mudança, em teoria, tá? A teoria ela é muito bonita. A gente sabe que não acontece assim, principalmente na área de produtos digitais, mas a gente precisa tentar chegar mais próximo dessa teoria que pode ser aplicada, tá? Com diferentes aspectos, onde você tem o pedido dessa mudança, né? Ah, eu quero alterar uma função, eu preciso alterar uma funcionalidade do meu sistema. Esse pedido é feito, você tem uma avaliação dessa mudança de funcionalidade, ela vai afetar muito o projeto? Qual é o risco disso? Lá no final ela vai afetar muito o meu orçamento e o prazo. Ela pode ser feita? Beleza, se ela pode ser feita em paralelo e não vai afetar o meu escopo final do trabalho, eu posso aceitar essa mudança. Ela vai ser aprovada ou rejeitada e isso não vai se tornar um scope creep. Por quê? Porque você teve o controle dessa alteração. E para quem é habituado com IT COBIT, sabe que existe um processo de gestão de mudança. E esse gestor de mudança, quando normatizado dentro da instituição, ele está dentro de um portfólio de serviço onde existem critérios para avaliação. A gente entende que nós vivemos isso, que existem clientes que não querem saber disso. Ok, mas a gente precisa, enquanto GP, entender que existe o procedimento, faz o pedido, avalia e rejeita. A gente sabe que vai ter que rejeitar, ou no caso, se for um pedido top-down, autoriza, né? Então a gente tem casos específicos, eu lembro como se fosse hoje, o Marcos estava desenvolvendo uma feature e ele falou, Wesley, não é usual isso aqui. Aí eu falei com a Sara, Sara, eu falo ou tu fala? Aí a Sara fala, o cliente quer assim. Aí o Marcos se senhor, voltou para a área dele e foi desenvolver. Foi feito o pedido, foi avaliado e foi aprovado. Não é o melhor que a gente quer, não é o cenário perfeito, mas é o que o cliente quer. E aí, eu trouxe aqui para a gente ir finalizando, porque elas já me mostraram a plaquinha, algumas dicas de como lidar com isso. E aí essas dicas aqui realmente foram dicas que nós utilizamos e deu super certo. O primeiro que eu quis logo impactar aqui, ó, saiba dizer não. Muitas vezes dizer não para o cliente é doloroso e é difícil. É muito difícil. É muito difícil tu chegar para o cliente e falar, né? Não, eu não vou fazer. E é claro que a gente não vai falar desse jeito, principalmente quem lida diretamente com o cliente. Mas, né, a gente, pelo menos no nosso caso, tá? Quando estávamos desenvolvendo esse produto específico, nós chegamos a uma rotina de sempre que o cliente, porque eu tratava diretamente com o cliente, sempre que o cliente pedia mais alguma coisa, falava assim, eu vou analisar com a fábrica. E aí eu levava o pedido, nós analisávamos e víamos se era viável ou não aprovar esse pedido. E aí quando a gente dizia que não, não era assim, um não sucinto. Olha, nós analisamos essa solicitação, vai necessitar de mais tantas horas. Aí o cara, opa, vai ter que pagar mais por isso? Vai
vai ter um atraso na entrega. Atraso na entrega porque se tem 2 pessoas alocadas no time, tu quer que mude isso, eu vou ter que botar mais 2. Então, não, então deixa quieto. Vamos entregar o que está na fila, na esteira de desenvolvimento e depois a gente muda. E isso foi um exercício. Isso foi um exercício muito grande, porque a gente sabe que o cliente não quer ouvir não. E na maioria das vezes ele não sabe ouvir mesmo. Só que a gente também tem que ter os nossos argumentos para que a gente consiga reverter isso aí. Porque se eu for de peito aberto, a gente já começa perdendo. 2 temas, o ponto 2 e o ponto 3, são realmente bastante discutíveis. Tenha confiança no seu time e tenha confiança do seu time. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Você precisa que seu time acredite em ti e você também precisa acreditar no seu time. Então isso aí é um ponto que a gente fala bastante. E aqui, gente, não estou dizendo que você tem que levar teu time para fazer churrasco em casa, que você tem que levar ele para tomar cerveja, não. Mas chegou no campo de batalha, tem que estar todo mundo abraçado até a morte. E a gente que está trabalhando no privado, a gente sabe, o cliente vai pagar o que ele receber. Infelizmente vai ter momento que vai falar com o time dele, se tu não entregar, a gente não recebe, ninguém recebe. Então, às vezes, ser transparente é importante. Por quê? Porque a gente consegue mostrar para ele a importância da entrega daquilo. Tem um backlog saudável, né? E aí, por que tem um backlog saudável? Quando você tem um backlog saudável, você consegue até mostrar valor para o seu cliente. Você mostra para ele, olha, isso está sendo feito, isso está na fila de fazer e tudo isso aqui já foi concluído. Então você consegue ter essa estimativa, agregar valor ao seu produto com relação à organização e, claro, né, ter o controle e o gerenciamento daquilo que você está entregando. Inclusive, isso ajuda bastante no processo de não ocorrer o scope creep, porque você tem o controle daquilo que foi desenvolvido e entregue, e se precisar ser mudado, você sabe que aquele card, né, se for o caso de um Kanban, por exemplo, ele vai voltar para a fila de backlog, ou ele vai estar associado a um outro card que já estava como finalizado anteriormente. Um tema que para mim foi muito difícil até hoje. A Sara, ela é expert nisso, tem afinidade com seus pares. Vocês viram que ela falou que quando era o cliente, ela que falava, ela ia pra porrada lá com o cliente, que ela era gerente de projetos. Eu falei, aqui dentro da fábrica é comigo. E ela ia lá com o sorrisinho dela, com aquele jeitinho dela, feminino, conseguia muita coisa. Eu tenho certeza que do meu jeito turrão ia ser mais difícil. Mas isso é importantíssimo, ter essa afinidade. E aí, quando eu digo diretoria e cliente, é aquele cara que vai pagar a tua fatura, mas é também o nosso chefe que tinha que falar, tem que pagar a hora extra pro Dev, porque o Dev tem que ficar pelo menos mais 2 finais de semana para entregar o que tem que ser entregue. Então tem que ter esse jogo de cintura. Não adianta, tem que ter. E também, né, a questão da confiança com relação ao seu time. Você precisa confiar que o seu time vai entregar e está disposto a assumir os riscos que ele vai entregar também. Esse item 6 é o item 6 que eu falo para todo mundo da Tech. Falo com muitos gestores e eu sempre digo, galera, não tem como não assumir risco. Não tem nada que não tenha risco, não adianta. Agora você tem que saber fazer uma matriz de risco, avaliar aquilo que a gente tem que ser feito e tomar uma decisão. Estava até falando com o Anderson um dia desse. O Anderson tem um monte de projeto para fazer. O chefe dele não vai pagar tudo. Então vamos fazer uma matriz de risco, escrever o que é mais crítico e sentar. Chefe, é o seguinte, essa é a matriz de risco. O que a gente vai fazer primeiro? Então não adianta achar que não tem risco, não existe. Por isso que eu digo, seja ousado. Seja ousado, porque senão você vai estagnar. Você não vai ter coragem, você não vai ter vontade de dar um passo a mais. Por quê? Porque você vai ficar, será que não vai dar ruim? Será que não vai ser perigoso? E não adianta. Tudo é perigoso. Às vezes, até questão de você ser usado em propor alguma coisa para o próprio cliente. Muitas dessas situações, né, de gerente de projeto e de produto passa, é não saber o cliente não sabe o que ele quer. E aí você precisa adivinhar o que ele quer e propor uma solução para aquilo que ele não sabe que precisa. Então, aí é mais um risco que você tem que assumir. Então isso é um risco que você assume de que você vai estar resolvendo o problema dele, de uma coisa que ele não sabia que precisava. É por isso que a gente começou.
seja ousado. A alegria e a ousadia tem que ser. E domine seu backlog, que é o que a Sara acabou adiantando. Você tem que saber o que tem por fazer. Não adianta de nada você fazer o mapeamento hoje, trabalhar em cima daquilo, se você não sabe o que vem pela frente. Quais são as próximas features. Porque, de repente, você tendo o domínio do seu backlog, você pode, ao desenvolver uma feature, dizer, opa, eu acho que nessa feature eu posso pegar uma outra coisa e já incluir aqui. Por quê? Porque eu vou agregar valor ao produto. No final, não vai ser apenas uma entrega simples, vai ser alguma coisa com valor mais agregado. E outra coisa, galera, e aí eu falo para os membros da Tech, sem mimimi. Parou com mimimi, não adianta mimimi. Tem que parar de mimimi. Ah, o chefinho não gosta, não importa. Vai estudar para ensinar, para o teu chefe tem que ser feito. O teu chefe, ele é dono, empresário, ele quer dinheiro no bolso dele. É isso que ele quer. Ele quer dinheiro no bolso dele e não quer gastar. Não, todo chefe é igual, gente. Não tem chefe diferente. Todo chefe é igual. Ele quer dinheiro no bolso dele e não quer que tu gaste. Eu conversei no primeiro dia aqui no evento, o Milwaukee me falou, olha, meu chefe prefere pagar o dobro, mas ele não faz do jeito que tem que ser feito. Enquanto o outro prefere pagar com 60 dias de antecedência. Mas no final ele quer o quê? Economizar. Não adianta. Então para de mimimi. Para de mimimi. Aceita que dói menos. Independente da empresa que você estiver, o scope script vai acontecer uma hora ou outra. O escopo vai ficar louco. E se você não tiver aquele controle todinho do que a gente conversou ainda há pouco, você vai ficar perdido. Porque você vai falar, preciso de mais dev. Ou você vai falar, preciso contratar uma fábrica. Mas na verdade, tu precisa dizer não. Essa é a verdade. Não dá pra, a gente não é pasteleiro. Eu acho que é o que a gente sempre vive falando aqui. A gente não é pasteleiro. Então a gente precisa ter essa consciência de que é trabalhoso, necessita horas de sono, necessita conversar de uma forma mais direta com o chefe, mas para de mimimi. Precisa de um planejamento, né? Como você falou do colega ali, que ele tem um monte de coisa para fazer e aí ele não sabe nem por onde começar. Ele tem que fazer um planejamento de decisão aí, ó, isso aqui vai dar ruim daqui a pouco, isso aqui vai dar ruim amanhã, isso aqui pode dar ruim daqui a 3 meses. Então vamos resolver o que for mais crítico. Isso. E pra gente já ir encerrando, né? No nosso caso, na experiência que nós tivemos, trabalhando juntos aí na parte de produtos digital, nós conseguimos resolver aplicando partes da teoria e ajustando algumas outras demandas dentro, né, da nossa realidade. Onde nós conseguimos um cronograma waterfall. Por quê? Que é o quê? A gente trabalhava ágil, isso. Mas o cliente queria padrãozinho Gantt. Ok, é o que o cliente quer. Nós passamos a desenvolver um controle de versões. Então, por exemplo, toda semana a gente via lá versão 1.1.0, 1.1.1.1, 1.1.1.2. E aí cada uma delas vinha uma atualização, né, um update daquilo que a gente já estava desenvolvendo. Então ele começou a conseguir visualizar que estava sendo feito e que estava melhorando um produto que já existia. A gente utilizou essa versão, esse controle de versões em um contexto de MVP. E aí o cliente se sentiu muito satisfeito, por quê? Porque ele sempre procurava saber o que tinha melhorado e ele não tinha nenhum documento balizador. O controle de versão não, ele já sabia, então da versão 1 para a versão 2 aconteceu isso. Testes a cada entrega. Senta aqui, cliente, vamos conversar, testa aqui com a gente. Uma coisa que a gente pensa que não é possível, mas é necessário. O ser humano, ele é multitarefa, mas ele não é multifocal. Então, não tem como fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Esquece. Você vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não vai entregar. Foca no que tem que ter entregado e vai lá que dá certo. Marcos é a experiência, ele sabe o que eu estou falando. O Daniel sabe o que eu estou falando. Então, faz e vai. Visão ampla dos entregáveis, né? Então a gente conseguiu ter isso. Tem uma atenção redobrada aos sprints e, né, a questão que ele já falou de multitarefas e não multifocais, tá? E também a gente tem uma definição clara dos papéis. Isso foi uma das coisas que a gente mais batalhou, né, quando nós estávamos trabalhando juntos, que existe uma similaridade muito grande. Uma coisa muito similar entre o gerente de projetos e o gerente de produtos,
mas a gente conseguiu fazer essa definição de papéis, porque senão a gente ficava fazendo a mesma coisa 2 vezes. Né? A gente não fazia as dailies, a gente fazia as weeklies uma vez na semana, né? E a gente usava o Kanban básico, não foi o Kanban padrão, a gente fez algumas mudanças para fazer testes e tal, para a equipe de UX, UI, para o pessoal que ia fazer deploy, mas a gente conseguiu montar um Kanban para que toda a fábrica de ponta a ponta ela conseguisse entregar. E aí a gente consegue ter, né, uma entrega de sucesso do produto, a casinha foi entregue e hoje está lá, né, sendo os últimos ajustes, toque final lá, aquele último acabamento para começar a entrar em produção logo logo. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Esses são nossos para perguntas. Esses são nossos contatos e quem quiser fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade. Dentro de todas as metodologias ágeis que nós temos hoje, nós temos vários papéis hoje designados para quem está dentro do projeto em si. Qual é o papel do gerente de projeto hoje? O papel do gerente de projetos hoje, assim como a definição, ele é para tentar controlar, né, e conseguir ter uma visão ampla e estratégica do projeto. A maior parte da definição em si e da atuação do gerente de projeto, ela se dá no planejamento do projeto como um todo, na fase inicial. Depois, a gente considera que, do ciclo de vida do projeto, você só vai ficar controlando aquilo que já foi planejado. Então, o papel em si do gerente de projetos, ele vai estar no controle de toda a execução do projeto. Quem no caso, né, administra a fábrica, seria o Scrum Master, que está ali administrando todas as entregas da fábrica. O gerente de produto, ele também lida diretamente com o cliente. No nosso caso, quem lidava no cliente era eu, como gerente de projetos em si, e trazia todas as demandas para o gerente de produto. Assim, de uma forma mais pragmática, eu entendo que numa estrutura onde tem essa possibilidade, o gerente de projetos ele vai orquestrar. Ele vai orquestrar a entrega com o cliente. No nosso caso especificamente, a gente conseguiu pegar tudo que o gerente de projeto faz e tudo que o gerente de produtos faz. Quando a gente definiu o escopo que nós atuaríamos para entregar, a Sara começou a tocar o barco e eu comecei a procurar novos produtos dentro daquele projeto. Então, como era uma fábrica de software, eu não me limitei a entregar aquele produto. Eu já queria novos produtos para o meu cliente continuar me consumindo. Então, no contexto que a gente trabalhou, que no caso específico o cliente não entendia o ágil, por isso que a gente fez o cronograma Waterfall, o papel de gerente de produtos, para ele, não era um papel importante, mas o gerente de projeto sim. Então, a gente conseguiu fazer essa dinâmica. Mais alguma pergunta, gente? Ficou respondido? Acho que ele encerrou ali. Boa noite, eu me chamo Victor, atualmente trabalho com a parte de projetos de construção civil e construção civil, projetos BIM. E a minha dúvida é assim, por exemplo, para controlar, digamos assim, esse fluxo de projetos, tanto a demanda do cliente quanto a produtividade, quais seriam assim as melhores ferramentas que a gente poderia utilizar para fazer essa gestão, tanto de tempo de produção quanto de demanda de projeto? Depende do teu cenário, tá? No cenário de construção civil, normalmente a gente não usa o Scrum, né? O Scrum a gente usa mais em produtos digitais porque você tem uma demanda muito rápida. No caso da engenharia civil, você tem prazos muito mais longos, você precisa de prazos mais longos. Eu já trabalhei num projeto de construção civil, que esse projeto de construção civil ele estava super atrasado, e aí do que eu precisei fazer ali para tentar ajustar o cronograma foi sentar com o engenheiro que estava responsável pela obra e definir os prazos com relação junto com o mestre de obras dele.
Porque no caso, a casa ela não tinha ainda nem sido telhada, ela não, só tinha estrutura de fundação. Ela não tinha sido levantada nenhuma outra estrutura. Mas eu acho que eu entendi a tua pergunta. De forma pragmática, que já estão pedindo para a gente encerrar, quem puder seguir a gente, depois convidar a gente para outras palestras, a gente está aí. Mas, respondendo a tua pergunta, de forma pragmática, a ferramenta que tu vai utilizar para te atender vai ser um Kanban qualquer, que pode ser um Trello, o que é a ferramenta que tu tiver mais afinidade. O problema que tu está tendo hoje, que tu não está conseguindo resolver, é porque tu está fazendo a gestão tudo junto. Tu tem que fazer a gestão do que é demanda aqui e tu cria tuas métricas e aí tu vai criar um outro board, uma outra área de análise para te fazer as tuas entregas diariamente. Se tu misturar tudo, vai dar ruim. Se tu botar junto, não vai dar certo, porque as tuas métricas elas vão destoar. Porque tu vai estar utilizando o mesmo recurso para fazer um reparo de uma obra, mas é o mesmo recurso que vai construir um prédio novo. E aí tu não consegue separar. Por quê? Porque tu está fazendo a mesma medição. Então tu tem que botar recurso de obra para um lado, recurso de reforma para o outro. A mesma coisa, é a mesma coisa. Só que tu tem que ter essa ideia clara de separar. Porque Cada se tu botar serviço, no mesmo né? balaio... Cada serviço, cada macroatividade, ela seria referente a um board específico no Kanban. Seria basicamente isso. Porque se tu misturar, tu não tem métricas. Se tu for usar a metodologia ágeis, tu for fazer um CFD, que é um fluxo de... é um common flow, tu vai ver que as métricas elas vão estar destoadas. Tu não vai ter métricas que tu consiga saber se aquele cara lá que é o, sei lá, o engenheiro, ele está trabalhando mais em obras ou em reformas. Então tu tem que separar. Esse é o erro, esse é comum. Todo mundo sempre tem essa falha. Independente se é produto digital ou é engenharia. Mas se tu fizer essa separação, dá certo. Pode fazer que vai dar certo. A gente pode conversar mais depois, que a gente já estão pedindo a para gente encerrar. já vai encerrar aqui, porque tem que liberar a próxima palestra. Qualquer coisa a gente conversa aí. Obrigado e até a próxima. Obrigada, pessoal.